Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para dessa vez falar de algo diferenciado, certo? Um trabalho da disciplina, trabalho de literatura, onde eu achei por bem titulá-lo da seguinte forma: Pensadores de uma ousadia literária nacional. A saída definitiva da mesmice. Para quem acompanhou, visualizou as duas últimas aulas, onde nós já adentramos a essa questão do modernismo brasileiro, né? Não o de Portugal, mas sim o nacional. A gente percebe que de fato a prática da mesmice, o mais do mesmo, a questão de resgatar algo do passado, isso fica totalmente fora dos pressupostos básicos defendidos, né, das bandeiras levantadas, erguidas pelos autores da nossa literatura nacional, principalmente modernista, tá certo? Desde a Semana de Arte Moderna que isso caiu por terra. Então o que acontece? Eu selecionei, vocês estão vendo aqui no slide, a seleção de algumas obras memoráveis, obras que realmente definiram um novo prumo da nossa literatura, certo? Por parte de autores super, hiper, mega renomados que deixaram um legado incrível para a nossa literatura nacional, tá? Estou falando de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, da primeira fase modernista. E da segunda fase, falo de Graciliano Ramos, Raquel de Queiroz e também de Carlos Drummond de Andrade. Os seis super, hiper, mega importantes que caem à beça nos vestibulares da vida, nas avaliações externas, nas provas de seleção, nos concursos públicos e de modo escancarado no Enem, tá certo? Então prestem atenção, é tudo muito importante. Essa videoaula é justamente para esclarecer todo o detalhamento que deve ser posto em prática, toda a articulação que deve ser desenvolvida para a apresentação desse trabalho, tá? Se eu tivesse em sala de aula, eu iria fazer a mesma coisa, mas em tempos de pandemia, estamos em casa, então resta gravar uma aula para tentar sanar toda e qualquer dúvida de vocês, tá? Então, bora lá. No cantinho inferior esquerdo, nós temos essas duas obras, as mais conhecidas e importantes do Mário de Andrade, tido como o pai da primeira geração. Super pôs em prática o seu pensamento, a sua vontade durante a Semana de Arte Moderna até finalmente surgir a primeira geração modernista. Então nós temos dois marcos da nossa literatura que foi Macunaíma e Pauliceia Desvairada. Muito difícil fazer essa seleção de duas obras por autor, mas foi possível devido às obras mais conhecidas e lidas do público brasileiro, tá? Infelizmente não mais dos jovens, mas do público brasileiro, sim. Eu tenho assim o sentimento de falar de modo muito aflorado e muito próprio de que graças a Deus eu tive a oportunidade de ler praticamente todas essas obras em prosa e poesia, desde a época da faculdade e também depois de formado, a, a felicidade de poder revisitar algumas dessas obras, tá certo? Então, Mário de Andrade, eu trouxe para vocês Macunaíma e Pauliceia Desvairada. Já de Oswald de Andrade, eu trouxe dois documentos, dois monumentos também, obras muito importantes, deixadas como legado para a nossa literatura, que foi Memórias Sentimentais de João Miramar e também o Manifesto Pau-Brasil. Diante de alguns arquivos e documentos também criados, fundados por Oswald de Andrade, eu achei por bem trazer o mais relevante, que foi o Manifesto Pau-Brasil. Nós temos outros manifestos também muito importantes, que é o Manifesto da ANTA, o Manifesto Verde Amarelista, o Manifesto Antropofágico, mas o Manifesto Pau-Brasil ele discorre de modo mais claro, mais próprio a respeito desse trabalho que a gente vai produzir. Tá bom? Então a obra em prosa e essa obra documental de Oswald de Andrade são as duas que eu selecionei. Já de Manuel Bandeira, para a gente contemplar o terceto, né? Os três autores da primeira fase, nós temos aqui Libertinagem e a poesia Os Sapos, de Manuel Bandeira. Poesia essa que foi declamada, recitada durante a Semana de Arte Moderna e causou um fuzuê do tamanho do mundo que eu vou deixar para a equipe que vai falar de Manuel Bandeira colocar de modo mais detalhado e próprio.
Desses três autores, dois trabalham apenas com prosa e poesia, né? Passeia nas duas fases da literatura, que é Mário de Andrade e Oswald de Andrade. Agora, Manuel Bandeira trabalha só com poesia, ok? E assim fechamos o pensamento a respeito da primeira geração. Já a segunda fase, segunda geração, nós temos aqui Carlos Drummond de Andrade, que é simplesmente um monstro, tá? Um monstro, seja em prosa, seja em poesia, seja em conto, seja em crônica, um verdadeiro monstro da nossa literatura. E aí foi muito difícil fazer uma seleção das obras mais conhecidas e relevantes, apenas duas, do CDA, né, do Carlos Drummond de Andrade, mas foi possível. Eu trouxe uma coletânea de poesias chamada Alguma Poesia e trouxe também A Rosa do Povo, uma obra em prosa super conhecida, super renomada e que vale muito a pena a gente se aprofundar, certo? Sobre Raquel de Queiroz, a mulher representante dessas duas gerações, né, principalmente da segunda, a qual faz parte, eu trouxe também duas obras muito importantes, que caem à beça nessas avaliações que eu citei agora há pouco. Eu trouxe o 15 e trouxe também as Três Marias, duas obras em prosa, super, hiper, mega importantes, que vão se aprofundar muito na seção regionalista da nossa literatura. Assim também como a principal e mais conhecida obra de Graciliano Ramos, né? Que é o cara que vai fechar as apresentações, o grupo 6 vai pegar Graciliano e vai falar um pouquinho mais e melhor a respeito de Vidas Secas, que é uma obra primorosa de ser lida, merece todo e qualquer tempo para ser lida, todas elas, mas Vidas Secas tem um quê a mais, assim também como o 15, tá? E Memórias do Cárcere, também que é uma obra onde ele vai discorrer de modo muito próprio o que aconteceu com ele na época em que ele foi preso, tá? Então essas duas obras também são super importantes de serem lidas, vasculhadas, garimpadas e serem colocadas num trabalho que nem esse. E aqui na minha lateral direita, no cantinho inferior direito aqui do meu slide, eu tenho alguns autores que eu coloquei agora há pouco para vocês. Eu tenho Carlos Drummond, eu tenho Mário de Andrade, eu tenho Oswald de Andrade, eu tenho Manuel Bandeira, tá certo? Onde nós vamos justamente falar um pouco mais e melhor desses autores, principalmente agora, na hora das informações para serem exercidas no decorrer do trabalho, tá? Então, pessoal, diante da realidade das turmas, será 6 grupos por turma, tá? Onde mais ou menos vai ficar esse montante de 7 integrantes por grupo, onde vocês irão montar os grupos, mas quem vai escolher a temática, o autor que você vai pegar, vai ser eu, aqui de casa mesmo, tá? Dependendo do quantitativo de vocês por turma, né? Terceira DM tem 46, terceira enfermagem tem 45 e terceira informática tem 37. Então a gente vai fazer essa divisão mesmo via WhatsApp. Vocês vão colocar a listagem dos grupos de vocês, nome e número, e eu aqui de casa escolho os integrantes, tá? Eu também já fiz, já montei a chamadinha lá, no caso, a imagem, né, para chamar vocês para participarem, no caso, a arte do nosso trabalho, onde tem os horários e a data. A posteriori, no futuro próximo, vocês irão ficar sabendo a respeito dessas informações a mais. Bom, como é um trabalho que tende a cansar bastante, mas que a gente não quer passar a tarde inteira apresentando, cada grupo vai ter até 15 minutos. Mas, professor, é muita coisa, é muito autor, é muita obra e não sei o que. 15 minutos para ser distribuído para 7 pessoas, sim. Cada um de vocês terão a lição e a missão de colocar para a gente o que de mais importante tem do autor e das obras. Tá? A gente não vai ficar com lenga-lenga. Eu também irei dar devolutivo, irei dar o feedback no ao vivo, no automático, e tentarei não fazer perguntas, só farei perguntas mesmo em alguns ganchos, assim, se for de fato necessário, tá? Bom, nosso meio de apresentação, já que nós não estamos na escola, vai ser pelo Google Meet, por meio de uma live, tá certo? E assim, vai ficar a cargo de cada grupo o modo de apresentação. Se vai ser um slide, se vai ser um vídeo, se vai ser uma paródia, se vai ser fragmentos de um texto, de uma poesia. Fica à vontade. Isso aí vocês terão livre arbítrio para fazer da forma que vocês quiserem. Mas todo e qualquer material vai ser espelhado por um de vocês. Tá certo? E eu aproveito também o momento para dizer que não é necessário ligar a câmera.
Eu sei que vai chover dessa pergunta lá no meu WhatsApp, no privado, mas não precisa, não se faz necessário ligar a câmera, mas o microfone precisa estar funcionando com fone de ouvido ou não, para você colocar a sua parte, a sua participação e tentar conseguir a pontuação, tá ok? Mas é muito interessante que vocês elaborem um material sim, mesmo que seja sutil, pequeno, mas para ajudar no ato da apresentação, tá bom? Para vocês espelharem lá no momento. Bom, o trabalho ele vai valer de 0 a 3 pontos, né? Vai ser uma pontuação dada diante da participação de cada integrante, não vai ser uma pontuação dada pelo grupo, certo? Se 6 se saíram super bem e um não fez quase nada, não falou nada, claro e logicamente que a pontuação vai ser díspare, né? Vai ser diferenciada. E vai ser dado um ponto extra para quem ficar contemplando lá, assistindo a apresentação dos colegas até o final, aguardando a chamada ser feita. É uma frequência valiosa que vai valer mais um ponto extra. Então, nosso trabalho de literatura ele vale de 0 a 4 pontos, tá certo? Esse ponto extra vai ser dado no ato da frequência, que vai ser feita lá no final da apresentação dos grupos, tá ok? Bom, continuemos aqui. Como eu coloquei para vocês, já lá no primeiro slide, né, eu apresentei de modo rápido e sutil os autores em que vocês vão se apegar, né, vão vasculhar, vão garimpar mais informações para falar a respeito deles, ok? Então aqui, os autores representantes do primeiro período, da primeira fase modernista, certo? A fase heróica. Nós temos aqui o grupo 1 vai ficar com Mário de Andrade, o prepulsor do modernismo, certo? Não vai trazer informações de nenhum dos 6 autores. Quando foi que nasceu, quando foi que morreu, onde nasceu, onde morreu, com quantos anos faleceu, se morreu de pneumonia, de tuberculose. Pessoal, não quero saber disso. Eu quero saber os pontos mais importantes, mais relevantes do histórico literário desses autores. Eu não quero biografia. Eu quero pontos super, hiper, mega importantes da historicidade do legado de Mário de Andrade. Mário de Andrade não é só Pauliceia Desvairada e não é só Macunaíma. Então vocês irão trazer informações a mais que eu não coloquei nas videoaulas, por exemplo, tá certo? Para vocês conhecerem de modo mais aprofundado a historicidade do Mário de Andrade, ok? Isso de todos os autores. E além de você falar de Mário de Andrade, o grupo 1 também vai ficar encarregado de falar um pouco mais e melhor a respeito do que foi essa Pauliceia Desvairada, do que se trata essa obra em prosa do Mário de Andrade. E Macunaíma, esse marco que enlouqueceu praticamente a galera, os leitores da época. Qual é a marca, qual é o legado deixado por Mário de Andrade com essas duas obras mais importantes e conhecidas do público nacional, tá? Mesma coisa você vai fazer também com os grupos, né, com as temáticas a posteriori, com os autores aqui da sequência. O Oswald de Andrade também é a mesma coisa, você vai pontuar coisas mega importantes a respeito da sua historicidade literária e falar um pouco mais e melhor dessas duas obras, que eu já coloquei lá no início, né? Memórias Sentimentais de João Miramar, que é uma obra em prosa, e o Manifesto para o Brasil, que é um manifesto, uma obra documental, certo? Falar um pouco mais e melhor a respeito dessas duas obras do Oswald de Andrade. O grupo 3 vai falar do famoso e não menos importante Manuel Bandeira, em que vai trabalhar simplesmente o texto poético. Vai falar sobre os sapos, o porquê que os sapos ganhou tanta notoriedade e ganhou tanta revolta depois de ter sido declamada lá na segunda noite da Semana de Arte Moderna. O que é que tem de especial os sapos? É uma poesia afrontando quem e por quê. E também a coletânea de poesias chamada Libertinagem, falar um pouco mais e melhor do que é que fala, o que é que tem dentro desse livro de poesias chamado de Libertinagem, tá bom? Os 3 grupos vão ficar encarregados de falar desses 3 autores que representam a primeira geração. A segunda geração vai ficar encarregado, né, os grupos 4, 5 e 6. O grupo 4 vai falar a respeito do nosso genial, a palavra é essa, Carlos Drummond de Andrade, tá? Que passeou muito nas obras em prosa, poesia, deixou um legado memorável para a nossa literatura. Também vai colocar os pontos mais relevantes da sua historicidade, do seu legado deixado para a nossa literatura. E vai falar também dessa coletânea de poesias, chamada Alguma Poesia, e também dessa obra em prosa chamada de A Rosa do Povo.
certo? Da mesma forma que eu expliquei anteriormente, não pode deixar passar informações mega importantes, mega relevantes, não somente da historicidade, mas também dessas obras do Carlos Drummond, tá certo? Agora falar também da nossa moçoira, tá certo? Da mulher representante dessas duas gerações que foi Raquel de Queiroz, o diferencial, né? Que vai realmente se aprofundar nessa metodologia literária do regionalismo, a Raquel de Queiroz. Também deixou um legado incrível, como eu coloquei, foi até difícil selecionar duas obras, mas são duas obras que eu amo de paixão, que é o 15 e as Três Marias. São duas obras em prosa, em que vocês irão se aprofundar e colocar todo o detalhamento importante para a gente, para que nós finalizemos a nossa tarde de apresentação sabendo do que se trata o 15 e as Três Marias e também dessa coleta de informações a respeito da historicidade da Raquel, tá bom? E o grupo 6, por último e não menos importante, vai falar a respeito do mestre maravilhoso Graciliano Ramos, que tem uma história bacana, pesada, sofrida, e a gente vai saber com o grupo que ficar com o histórico literário, o arcabouço de informações, o legado deixado por Graciliano para a nossa literatura nacional, tá? E também vai falar um pouco mais e melhor dessas duas obras que eu adoro, tive a oportunidade de ler umas 2, 3 vezes já na faculdade e tal, Vidas Secas e Memórias do Cárcere, ok? Então são duas obras muito importantes. Memórias do Cárcere até mesmo ajuda para contar a história do Graciliano, mas deixa isso com o grupo encarregado, tá bom? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido. Já é a segunda vez que eu gravo esse vídeo. A primeira vez, por algum motivo, o áudio não funcionou, né? Deu exatamente 20 minutos, então aqui eu consegui falar de modo mais coeso, mais rápido e tal. Bom, eu espero que não reste nenhum tipo de dúvida. Quando eu lançar esse vídeo lá no YouTube e colocar para vocês, eu também vou pedir, claro e logicamente, que vocês assistam. E logo na sequência que vocês criem uma lista lá no grupo do WhatsApp, para que eu possa tomar nota de quem são os integrantes, quem, né, o primeiro grupo e tal, o segundo, quem vai selecionar sou eu, ok? E vai ser aleatoriamente. Ah, eu vou colocar meu nome aqui primeiro, mas eu vou ser o grupo 1. Não. Quem vai selecionar sou eu. Você seleciona os integrantes do seu grupo, né, a quantidade, quem são as pessoas e tal, a temática, quem escolhe sou eu. Todo mundo vai apresentar no mesmo dia, tá certo? No dia tal, terceira DM, na semana seguinte, na outra terça-feira, terceira enfermagem, e na terceira terça-feira, o terceira informática, tá bom? Contemplando as 3 turmas, com os 6 autores e tal. Eu espero que não reste nenhum tipo de dúvida. A qualquer momento vocês podem me procurar no WhatsApp, nas redes sociais, que eu prontamente irei tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Mas acredito eu que eu esclareci tudo a respeito do que deve ser colocado em prática para a confecção e elaboração do trabalho, tá bom? Mas eu estou aqui, qualquer dúvida, entre em contato comigo que eu prontamente irei tentar solucionar, resolver a sua problemática, tá bom? É isso, pessoal. Fiquem bem, se cuidem e até logo, tá bom? Eu mando informações a mais no grupo do WhatsApp de vocês na terça-feira e também disponho esse vídeo juntamente com os slides para que vocês não percam nada de informações a respeito da apresentação, tá ok? Valeu, pessoal. Forte abraço.